Graças e paz. Nesse vídeo eu quero pensar com vocês sobre o tema santificação, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Bom, nós iremos pensar em Romanos capítulo 6, do verso 1 ao 14, mas dividiremos a nossa reflexão em duas partes. A primeira parte será do verso 1 ao verso 7, onde nós iremos refletir nesse texto, nesse vídeo, e nós então reservaremos uma segunda parte para os versos 8 ao 14 em um segundo vídeo. Então peço que acompanhe por gentileza a leitura do verso 1 até o verso 7. A versão que nós usaremos para esse vídeo é a Nova Versão Internacional, é a NVI. Diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Bom, com muita frequência nós usamos esses termos: santo, santidade, santificação, mas nem sempre nós conseguimos aprender o real conceito bíblico por trás desses termos que são tão comuns. Então, para que a gente possa começar a nossa reflexão, eu quero propor então uma conceituação básica, do termo santo, para que a gente entenda melhor aquilo que o apóstolo Paulo vai nos ensinar em Romanos capítulo 6. Bom, para nós então eu trouxe um conceito trazido por Joel Bick em seu livro Espiritualidade Reformada, e ele diz assim: tanto no hebraico quanto no grego, o adjetivo santo significa separado e posto à parte por Deus. E é um aspecto negativo e um aspecto positivo no significado de ser posto à parte por Deus. Ser posto à parte negativamente significa ser separado do pecado. E ser posto à parte positivamente significa ser consagrado a Deus e conformado a Cristo. Não apenas os dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento, dão ênfases diferentes sobre aquilo que envolve a santidade. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós percebemos a santidade em termos rituais e morais. Já o Novo Testamento ele ressalta a santidade interior e transformadora. Portanto, santidade à luz da Bíblia envolve a ideia de ser separado do pecado e ser consagrado a Deus e conformado a Cristo. Santidade, então, envolve o ritual, o moral e o interior. E é basicamente sobre esse tema que o apóstolo Paulo vai tratar no capítulo 6. Existe o aspecto negativo da separação do pecado, do perceber o pecado não mais como o Senhor, mas como o inimigo. E também existe esse aspecto positivo da santidade em Romanos capítulo 6, o ter Cristo como nosso referencial, o viver uma nova vida em Cristo. Bom, é muito importante que você leia o capítulo 5 de Romanos para que você compreenda melhor o que Paulo irá tratar aqui no capítulo 6. No capítulo 5, o apóstolo Paulo não apenas falou sobre os frutos da justificação, paz, alegria, esperança. O apóstolo Paulo ele sintetizou a história da redenção, lá do verso 12 até o verso 21, de uma maneira muito simples de compreender. O apóstolo Paulo disse que a humanidade caída, a humanidade corrupta, imoral, idólatra, descrita pelo apóstolo no capítulo 1, 2 e 3, é uma humanidade que está em Adão. Adão é o seu representante, Adão é o seu cabeça federal. Adão é a porta de entrada para o pecado e para a morte na experiência humana. Mas o apóstolo Paulo ele também coloca Cristo como cabeça federal de uma nova raça humana. De uma raça humana redimida, salva, justificada. Cristo, então, é percebido pelo apóstolo Paulo como a porta de entrada para a vida. A porta de entrada para esse reino de graça.
Então isso é muito interessante. Agora no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai trazer algumas implicações diferentes daquela que ele colocou para nós no capítulo 5. O que o apóstolo Paulo irá nos mostrar aqui é que o mesmo Deus de graça que nos perdoa e nos justifica, ele também nos liberta da escravidão do pecado. Deus então não apenas nos justifica, mas Deus também nos santifica. Esse é o tema que nós encontraremos aqui em Romanos capítulo 6. Vamos então para o nosso texto. Então, em primeiro lugar, a ênfase que o apóstolo Paulo dá, ou a expressão que ressalta esse ensinamento importantíssimo do apóstolo Paulo, a respeito da santidade, de como lidar com o pecado, de como obter vitória sobre o pecado na nossa experiência cristã, a expressão que ganha destaque aqui é: nós morremos para o pecado. Veja do verso 1 ao verso 4. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, note a expressão, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Aqui no verso 1, o apóstolo Paulo ele usa um recurso retórico muito comum em sua época, chamado diatribe, onde o apóstolo Paulo ele imagina um possível opositor que, de certa forma, levantaria alguns questionamentos contra aquele conteúdo doutrinário apresentado pelo apóstolo Paulo do capítulo 1 até o capítulo 5. Então, o apóstolo Paulo também já antecipa uma resposta. Veja, o que diremos então? Continuaremos pecado para que a graça aumente? Então, Paulo dá uma resposta com uma ênfase altamente negativa. De maneira nenhuma. Essa é a resposta do apóstolo Paulo para esse possível opositor, queria acusá-lo de ensinar uma doutrina permeada por uma graça barata. A doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo, ela deve ser necessariamente expressa em um comportamento que rejeita o pecado a todo custo. Por isso que ele diz, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O que nós entendemos é que o apóstolo Paulo espera que, quando a sua doutrina for bem compreendida, ela de certa forma se expressará em um comportamento redimido, em um comportamento transformado, como esse que nós vemos no capítulo 6. Colocando de uma outra forma, boa teologia deve necessariamente ser expressa em prática cristã saudável. Boa doutrina deve ser expressa através de um comportamento cristão saudável. E quem levanta esse tipo de questionamento, quem postula esse tipo de questionamento, como nós vemos aqui no capítulo 6, verso 1, não entendeu a estrutura doutrinária ensinada pelo apóstolo Paulo, mais especificamente a doutrina da justificação. O apóstolo Paulo ele não é um defensor do pecado para que a graça aumente e mostre os seus resultados eficazes. Não. O apóstolo Paulo ele percebe que o pecado sempre será a expressão de um comportamento que ainda não foi atingido pela graça eficaz, pela graça salvadora em Cristo Jesus. De tal forma que ele responde, nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Para Paulo, viver no pecado depois de morrer para o pecado é uma anomalia, não é algo comum. O apóstolo Paulo usa essa pequena expressão viver, e ela também poderia ser substituída por permanecer ou continuar. Para o apóstolo Paulo, se nós morremos em Cristo e ressuscitamos em Cristo, é incomum permanecermos ou continuarmos em uma prática pecaminosa. Note, o apóstolo Paulo não está dizendo que o regenerado, que o convertido, ele não pecará mais. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que é uma verdadeira anomalia, é algo incomum, é algo que não deve ser tolerado. Quando o cristão ele diz que nasceu de novo, teve uma experiência de novo nascimento, mas ele permanece, ele continua na prática do pecado. Por isso que Paulo diz, nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele?
não é possível viver no pecado. Aquele que teve uma real experiência de novo nascimento. Agora, lembre-se do que vimos no capítulo 5, 21. Paulo nos disse que assim como o pecado reinou. Essa palavra reino, basileia, ela tem um sentido bastante especial. O pecado, então, ele é percebido por Paulo como o senhor de um reino que exerce poderosa influência dentro do seu domínio. Por isso que ele diz no verso 21, assim como o pecado reinou. O pecado aqui, então, ele é percebido como um déspota, que exerce a sua influência dentro do seu território, dentro do seu domínio, dentro do seu reino, dentro da sua basileia, não é? E essa é a característica de quem ainda está em Adão. Quem ainda está em Adão, ainda é submisso ao poder do pecado, ainda é submisso ao domínio do pecado, ainda vive no pecado. E quem ainda vive no pecado, quem ainda tem o pecado como seu déspota, como seu senhor, como diz o apóstolo Paulo, não passou ainda da morte para a vida. Mas nós, afirma o apóstolo Paulo, morremos para o pecado. Essa expressão é muito importante e ela traz implicações poderosas para a minha vida e para a sua vida enquanto cristãos. A afirmação do apóstolo Paulo é que nós morremos para o pecado. Note, somente a morte, ela é capaz de anular o poder reinante do pecado e minar a sua autoridade sobre a nossa vida. Se nós morremos para o pecado já não exerce mais domínio, poder sobre nós. O pecado já não é mais o nosso déspota. Já não vivemos dentro do seu território e dentro do seu domínio. E essa é a expressão do apóstolo Paulo. Essa é uma sagrada verdade do Evangelho de Deus. O cristão morreu para o pecado. Ele já não é mais escravo do pecado. Ele já não pode mais viver no pecado, porque ele morreu. E a morte, então, quebrou esse exercício de influência desse déspota sobre a nossa vida. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo, e ele usa duas expressões interessantes, batizados em Cristo e batizados em sua morte. A pergunta que fica é, como que nós morremos para o pecado e como vivemos uma nova vida? O apóstolo Paulo então responde essa pergunta usando um termo muito comum para os cristãos em Roma e muito comum para mim e para você. Batismo. Esse é o símbolo usado pelo apóstolo Paulo. A ideia de identificação com Cristo em sua morte e ressurreição, ela é tão forte que a melhor expressão que o apóstolo encontra é batizados em Cristo. Este em, ele pressupõe união com Cristo. E a melhor forma de compreender essa verdade, essa chamada doutrina da união mística com Cristo, está lá no capítulo 5. Cristo como nosso representante, Cristo como nosso cabeça federal, ele morreu e ressuscitou. Portanto, quando Cristo, o meu representante, morreu, eu morri em Cristo. Quando Cristo, meu representante, ressuscitou, eu ressuscitei em Cristo. Por isso nós estamos em Cristo. Portanto, como morremos para o pecado e como vivemos uma nova vida? Através da obra de Cristo. Através da união com Cristo. Agora note essa pequena expressãozinha no final. Vivemos uma nova vida. Olha que interessante. Essa nova vida proposta pelo apóstolo Paulo, ela é marcada não mais pela submissão ao pecado. Essa é a maior evidência de que nós estamos unidos a Cristo. Nós vivemos uma nova vida. Essa nova vida é a maior evidência de que o pecado já não é mais o nosso Senhor. Essa nova vida é a maior evidência de que nós não estamos mais em Adão, mas que estamos em Cristo. Essa nova vida é a maior evidência de que nós passamos da morte para a vida. Então, não mais estamos vivendo dentro desse reino de pecado. Não temos mais esse déspota como nosso Senhor. Não somos mais escravos do pecado, porque a afirmação do apóstolo Paulo é definitiva. Nós morremos para o pecado. Agora, em segundo lugar, do verso 5 ao verso 7, nós encontramos uma outra expressão que completa a primeira expressão que nós trabalhamos. E a segunda expressão que nós encontramos aqui é: não somos mais escravos do pecado. Primeiro,
nós morremos para o pecado. E segundo, não somos mais escravos do pecado. Diz assim, do verso 5 ao 7, se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o serviremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Quero chamar sua atenção para duas expressões. Unidos a ele na semelhança da sua morte e na semelhança da sua ressurreição. Paulo aqui ele apela mais uma vez para o simbolismo do batismo. E a ideia é basicamente a seguinte. Se assim como Cristo morreu, nós morremos para o pecado, assim como Cristo ressuscitou, também nós certamente ressuscitaremos para um novo padrão de vida. Se o primeiro ato aconteceu, a morte, o segundo ato necessariamente deve acontecer, a ressurreição. Portanto, irmãos, como nós afirmamos, a maior evidência de que nascemos de novo é de que é possível ver vida nova em nós. E aqui eu faço um pequeno à parte. Nós frequentemente estimulamos os cristãos a fazer um autoexame, os membros das nossas igrejas locais a realizarem um autoexame. Houve novo nascimento de fato? Houve uma real experiência de conversão? Se sim, as marcas de estar em Cristo serão evidentes em sua vida. As marcas da vida nova serão evidentes em sua vida. Novos comportamentos, novas palavras, novos hábitos, conformação a Cristo, afastamento do pecado, consagração a Deus. São frutos que serão evidentes na vida daquele que nasceu de novo, na vida daquele que não está mais sobre Adão, mas está em Cristo. Então considere isso. Se morremos para o pecado, necessariamente nós ressuscitaremos em Cristo. Mas aqui tem uma outra expressão bastante interessante. O apóstolo Paulo diz que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Aqui nós encontramos uma proposição teológica muito forte, muito forte. Infelizmente, alguns jargões evangélicos eles são carregados de má teologia e acabam viciando de uma maneira muito perigosa a nossa igreja e os nossos crentes. Esses jargões eles são carregados, com afirmações sem nenhum tipo de fundamentação bíblica. Eu acredito que você que está me ouvindo já com certeza ouviu alguém dizendo o seguinte: quando cometeu algum pecado, quando cometeu algum equívoco, então a pessoa diz, poxa vida, são resquícios do velho homem em mim. O velho homem ele aflorou, sabe? São resquícios de Adão em minha vida. Bom, isso está errado, irmãos. Esse tipo de expressão, esse tipo de jargão não tem fundamentação bíblica. Porque o que a Escritura Sagrada afirma é que o velho homem morreu. O velho homem ele foi crucificado em Cristo. Adão não pode voltar porque ele está morto. Interessante notar que o tempo verbal usado aqui pelo apóstolo Paulo indica um ato definitivo. O velho homem morreu definitivamente, de uma vez por todas, conforme o modelo da crucificação de Cristo. O texto diz que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Então não diga, quando você cometeu algum pecado, algum erro, que Adão aflorou, porque de acordo com o evangelho ensinado pelo apóstolo Paulo, o velho homem ele foi definitivamente crucificado. Adão, a nossa antiga experiência de vida, foi completamente crucificada. E o apóstolo Paulo ainda fala sobre o corpo do pecado que foi destruído. A ideia é que o corpo do crente não é mais condicionado e governado pelo pecado. Mais uma vez, eu não estou dizendo que o cristão não irá pecar. Mas o pecado deve ser um acidente na vida do cristão. O pecado não deve ser algo recorrente, comum. Não deve ser algo natural. O acidente na vida do cristão o pecado na vida do cristão é um acidente. Agora o cristão ele já não é mais governado pelo pecado, ele é governado por um novo princípio que nós encontramos lá no verso 16. Um novo princípio dominante é o princípio da obediência para a justiça. Agora no finalzinho, a expressão que nós encontramos aqui é a seguinte: não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado. Irmãos, aqui nós encontramos
uma das declarações mais incríveis do Sagrado Evangelho. Somente em Cristo nós podemos escolher a obediência. Em Adão, nós não podemos escolher a obediência. A marca de quem está em Adão é a escolha frequente da desobediência. É a escolha frequente e voluntária do ato de desobediência em semelhança a Adão. Mas agora em Cristo, redimidos, justificados, desfrutando e administrando uma nova vida, libertos do poder e da influência, do domínio e do reino do pecado, nós podemos, pela força do Espírito Santo, escolher a obediência. Nós já não somos mais escravos do pecado, pois quem morreu, a morte então, ela quebra essa ligação que nós tínhamos com Adão, foi justificado do pecado. Essa é uma afirmação legal. Portanto, eu devo crer nisso pela fé. Quando o texto diz que eu e você, quanto cristãos, nós somos justificados do pecado, essa é uma afirmação legal. É assim que Deus nos percebe. Nós fomos justificados do pecado. Nós somos justificados do pecado. Quero concluir essa mensagem com com uma ilustração para a nossa vida. Bom, é muito importante que a gente perceba a justificação como um ato e a santificação como um processo. A justificação como um ato e a santificação como um processo. Nós somos conformados a Cristo pelo Espírito diariamente. Essa obra ainda não está completa. Ela será plenamente completa na consumação de todas as coisas. Mas a boa notícia é que nós não somos mais escravos do pecado. Então não diga que não há pecado que você não consiga vencer. Não perca a esperança de lutar, de enfrentar pecados ou de maus hábitos que trazem profundas cicatrizes para o seu coração. Porque o Evangelho traz duas afirmações importantíssimas e nós devemos crer nisso pela fé. Nós morremos para o pecado e já não somos mais escravos do pecado. Eu devo me apropriar dessa verdade do Evangelho e, por certo, eu desfrutarei de vitória na minha vida cristã. Porque essa é a verdade do sagrado Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, é muito importante agora a gente perceber que aquele que antes era o nosso Senhor, aquele que antes exercia domínio sobre a nossa vida, agora ele é o nosso inimigo. Portanto, nós devemos guerrear, ou nós podemos guerrear contra o pecado com as armas do Evangelho. Eu quero concluir com uma ilustração trazida por Francis Schaeffer em seu livro Verdadeira Espiritualidade, e ele diz algo bastante interessante. Ele diz assim: imagine um casal da mesma raça, da mesma cor de pele. De repente, a esposa dá à luz um filho que claramente é de outra raça. O mundo todo saberá que ela foi infiel ao seu marido. Assim é conosco. Se eu, como cristão, não estou trazendo ao mundo o fruto que seria de se esperar, o fruto de Cristo, então é porque há infidelidade espiritual da minha parte. Existe adultério espiritual na minha vida. Considere isso. O pecado na vida do cristão é um acidente. Não deve ser algo recorrente. Nós não vivemos no pecado, nós não permanecemos no pecado, porque nós morremos para o pecado. E se praticamos o pecado, e se damos em nossa experiência de vida o fruto do pecado, se o nosso comportamento ele denuncia um comportamento oposto àquilo que a Bíblia Sagrada propõe, é porque talvez exista infidelidade espiritual na nossa vida. Por isso eu proponho que nesse momento você averigue o seu coração, considere sua espiritualidade, ore ao Senhor, se arrependa dos seus pecados, creia no Evangelho e ore a Deus, para que através do seu comportamento o fruto de Cristo seja percebido. Os aspectos e as evidências da vida nova sejam percebidas em sua vida.